Fala, galera acima da média. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Léo. E eu sou a professora Babi. Nós somos professores de curso Redação Acima da Média e estamos começando mais um podcast para dar dicas práticas de redação para vocês com base em questões que os nossos alunos mandam para a gente. Beleza? Você ainda não conhece o nosso canal? Então a gente pede que você siga agora para não perder mais nada do que a gente possa, porque até o Enem tem muita coisa para postar para vocês estudarem. Beleza? Então se inscreva agora e siga a gente. A gente quer pedir também que vocês sigam a gente lá no nosso Instagram, que é... @professores Léo e Babi. E lá a gente interage com vocês diretamente todos os dias, ok? Segue a gente também na nossa página do Facebook, que é... Professores Léo e Babi. E aí eu vou deixar o link também do Instagram e do Facebook aqui embaixo para vocês na descrição, para quem está vendo no YouTube. Beleza? Uma coisa que eu quero falar para vocês. Quem gosta de receber todos os dias conteúdos exclusivos e de forma totalmente gratuita, a gente montou um grupo lá no Telegram. Nesse grupo a gente posta todos os dias mesmo dicas exclusivas de redação Enem para ajudar vocês, beleza? Para participar do grupo também, para quem está vendo no YouTube, é só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição, ok? Quem não está vendo no YouTube, que está ouvindo no Spotify, pode seguir a gente lá no Instagram e pedir o link no direct que a gente manda. Beleza? Então, vamos lá? Começar? Começar. O tema do podcast de hoje, Babi, ficou... o tema deste ano na redação pode estar relacionado ao coronavírus? Eu coloquei esse tema porque foi uma das perguntas que fizeram para a gente e eu achei bastante relevante para o momento que a gente está passando, né? Muita gente aí está meio desesperada, sem saber se vai ou não cancelar o Enem, porém a gente já sabe que não, né? Vai continuar tudo normal, o edital saiu e tudo mais. Uhum. Vamos lá, para a primeira pergunta que mandaram para a gente hoje. Citações de livros. Eu não sei qual livro ler e nem como lembrar o nome do livro e do autor. Você tem alguma dica para me falar? Então, o que acontece? Em relação a citações de livros clássicos, assim, citações que você vê que todo mundo usa ou que todo mundo indica, então bons filósofos como Nietzsche, Kant, essas pessoas, esses filósofos importantes, você não precisa literalmente ler os livros deles e pegar citações, até porque já tem essas citações importantes disponíveis. O que você precisa fazer é entender a filosofia deles. Então, assistir videoaulas sobre cada filósofo, ler artigos sobre cada filósofo, ver aulas sobre cada filósofo. Isso vai te ajudar a entender o conceito por trás da citação. Por exemplo, se você pegar uma frase do Thomas Hobbes, aquela frase clássica, o homem é o lobo do homem, sem saber o que ele quer dizer, não adianta. Então, pega e estuda sobre o Thomas Hobbes, estuda qual era a linha de raciocínio dele, o que ele queria dizer com o homem é o lobo do homem, e aí, estudando isso, você vai conseguir saber que quem falou o homem é o lobo do homem foi o Thomas Hobbes e quem foi o Thomas Hobbes. Por quê? Porque jogar citação à toa no texto não te adianta de nada, tá? Então, pega para estudar sobre o filósofo e sobre o que ele falava. E aí você não vai precisar ter esse negócio de decorar, nem ler o livro inteiro. Você não vai precisar ler o compilado de livros de cada filósofo. Ia ser impossível. Então, estude, veja videoaulas, leia artigos, posts de blog. Tem muito professor fazendo posts para blog também, tá? Então, dá uma olhada no nosso Instagram, que a gente também dá dicas sobre filósofos de vez em quando, junto com gramática. Isso vai te ajudar. Agora, citações literárias, que é outra coisa muito importante para a redação Enem, você vai fazer o quê? Você vai pegar aquilo que você gosta. Não adianta eu te obrigar a ver um filme e ler um livro que você não vai gostar, que você não vai absorver nada. Tá? Por um exemplo, eu adoro o livro Clube da Luta. E tem uma frase que cabe muito para o capitalismo. Tem um aluno que, inclusive, usou Clube da Luta de repertório
na redação, eu não lembro de qual banca que foi, mas foi uma redação que era sobre consumismo, que tinha a imagem de um shopping vazio. Você lembra, Léo, qual que era? Não lembro, Babi. Eu não lembro, eu acho que foi FUVEST, foi consumismo, alguma coisa. E eles vão da luta. E uma frase que eu gosto muito é aquela: as coisas que você possui acabam possuindo você. Eu não vou escrever literalmente isso, eu vou interpretar, se eu fosse usar na minha redação, vou interpretar o que isso quer dizer e vou escrever essa linha de raciocínio. Mas é uma frase que me marcou quando eu li o livro. Então pega aí coisas que você leu, que você assistiu, que te marcaram e usa isso na sua redação. Eu garanto que vai mostrar originalidade para o seu corretor. Boa. É isso? É isso. Vamos para a segunda pergunta, então? Vamos. Eu acho que a sua observação sua sobre citações foi muito bem colocada, viu, Babi? Não, Uhum. não poderia falar melhor. A segunda pergunta é: você acredita que o tema deste ano pode estar relacionado com o contexto de hoje, de quarentena, doenças, etc? Sim, eu acredito que sim. Se a gente pegar o tema do ano passado, né, a democratização do acesso aos cinemas no Brasil, a gente pode ver que no começo do ano passado, no meio do ano passado, teve aqueles ataques à Ancine, todos os atores brasileiros, atores e atrizes fizeram manifestações políticas, etc., por causa daquilo, mas veja que foi um recorte específico. Então, não espere que o tema do Enem seja literalmente pandemia, seja doença, quarentena. Não, ele vai pegar um recorte, ele vai dar um zoom nisso, um zoom, e aí vai pegar um negocinho e vai fazer com que esse seja o recorte. Eu imagino que seja assim, pelas coisas que eu vejo desde que eu estudo Enem. Mas pode ser também que ele me surpreenda e pegue quarentena de tema. Mas eu acredito que sim, que esteja alguma coisa relacionada, mas não especificamente. Eu acho que vai ser um ponto ali que esteja junto. Então, pode ser desde aquele negócio de. Como que chama aquele negócio da pessoa ir correndo no mercado estocar comida? Pode ser uma questão social relacionada a esse negócio de estoque de comida. Pode ser um negócio relacionado à queda de usos de leitos de UTI para acidentes de trânsito, que a quarentena gerou essa queda. Né? Tem hospital que está com 60% de leito vago, que não está tendo acidente, e a maioria dos leitos de UTI são utilizados para acidentes de trânsito. Não tem acidente de trânsito, não precisa usar UTI. Então, muita coisa, sabe que é muita coisa relacionada num bolo só? Então, pode ser que sim esteja relacionado, mas não vai ser uma coisa óbvia. É um pequeno recorte. E quando a gente fica ligado a todos os pequenos detalhes também que está acontecendo em meio a todo esse caos, pode ajudar também, né, Babi? Sim, sim, sim. Veja, eu sei um dado, aquele negócio de, eu não sei dado. Eu sei um dado, eu sei que na quarentena, 60% dos leitos de UTI estão vagos por causa de acidentes, que não está tendo acidente de trânsito. Por que eu sei isso? Porque eu estava lá no Twitter vendo coisas, bobagens, e apareceu esse fio de tweets de um cara que tinha lá vários tweets sobre. Eu falei muitas vezes tweets, né? Tweets, uma linha sobre esses dados. Então, assim, decorei. Mas é assim que a gente sabe coisas, a gente tem que ler, que as coisas E não lê? vão vir. Nem sei porque que eu tô falando isso, Léo, onde a gente tava. Não, é isso mesmo, tá certo. A leitura, eu acho que é o principal, leitura de notícias e reportagens, principalmente, é o ponto central para a gente adquirir as informações, né, os dados e tudo mais para usar na prova, na redação. Sim. Mas sim, tem essa possibilidade, uma possibilidade de cair um tema relacionado a esse assunto do momento, sim. Uhum. Responderam, né? A Babi respondeu, depois já foi responder de novo, né? A gente tá muito prolixo hoje, né? A gente tá muito prolixo. Estamos. Então vamos para a terceira pergunta, né, Babi? Vamos.
eu posso usar letra de forma na redação? Pode. Desde que você saiba diferenciar letra maiúscula de letra minúscula na letra de forma, porque senão o seu corretor pode ler tudo na letra maiúscula ou tudo na letra minúscula, e aí a sua competência 1 vai ser assim, ó. Então, diferencie sua letra maiúscula da sua letra minúscula, porque senão é muito erro, porque cada vez que for para você usar uma letra maiúscula, você vai usar uma letra que não é a maiúscula, que é a minúscula no caso, e você vai perder nota. Então, saiba fazer essa diferenciação e também veja se a sua letra de forma cabe bem nas 30 linhas. Se você fizer letra de mão, pode ser que a sua letra diminua um pouco e caiba melhor tudo que você precisa falar, tá? É importante caber dentro das 30 linhas. Vai. A quarta pergunta, Babi, que mandaram para a gente aqui é: como usar artigos constitucionais ou incisos na redação? Eu não sei qual que é o ramo dessa pergunta, mas eu vou responder os dois ramos. Como usar no sentido de saber? Decorando. Então, já falei para decorar o artigo 5º. Decora, que aí você vai saber o artigo completo. Mas não precisa ser o artigo 5º inteiro também. Pode ser a ideia central dele. Então, decore as ideias centrais dos artigos. E, respondendo como eu escrevo no texto, é simples. Segundo a Constituição Federal de 1988, ou só segundo a Constituição Federal do Brasil, artigo 5º, e aí o 5º não pode ser 5 e bolinha, tem que ser o V, o 5 romano, tá? Porque artigo é o número romano, todos os artigos, não é só o 5º, o 1, o 2, todos. E aí você dá a vírgula de novo e escreve o artigo. Tranquilo. Então, tem que falar de onde que ele é também. Eu não posso chegar falando o artigo 5º diz que artigo 5º? Artigo 5º está onde? Então, o segundo artigo 5º da Constituição Federal, ou segundo a Constituição Federal, no artigo 5º. Eu acho que o sentido dessa pergunta é mais nesse sentido mesmo, Babi, de como colocar no texto, viu? Sim. E... O quê? Respondi, os dois. Sim. E assim, para deixar mais completo ainda, se eu não me engano, quando mandaram essa pergunta, o aluno ainda colocou se poderia ser em qualquer parágrafo. Eu não coloquei essa parte aqui, mas é só para incrementar, né? Pode ser em qualquer parágrafo para colocar os artigos, os incisos, ou tem que ser parágrafos específicos? Veja bem, o primeiro, o segundo e o terceiro parágrafo do seu texto, que é a introdução, o primeiro argumento e o segundo argumento, você pode apresentar coisas novas. Você pode apresentar coisas novas. Porque você está mostrando coisas ao seu leitor. Então, você pode trazer artigo nesse parágrafo. O parágrafo da conclusão não pode ter a ideia nova, jamais, nunca. Então, você não pode trazer citação, você não pode trazer artigo, você não pode trazer frase, você não pode trazer ideia. Nada que você já não tenha apresentado antes. Tá? Então, tudo que vier na conclusão tem que já ter sido dito antes. Porque a conclusão é para concluir, não é para apresentar coisa nova. Então, desde que você já tenha apresentado o artigo antes, você pode retomar ele na conclusão, mas nunca apresentar ele na conclusão. Então, isso vale para tudo. Tudo que for novo é só nos primeiros parágrafos, no primeiro, segundo e terceiro. O quarto parágrafo, que é de conclusão, não pode ter nada novo. Nada novo. Eu tenho um trauma disso, fico até nervosa. Normal, eu também tenho um pouco de trauma disso, na real. Vamos lá, a quinta pergunta. Eu posso usar citações bíblicas ou de livros religiosos? Depende, você vai usar para quê? Isso não ficou claro na questão. Né? Porque eu vou pegar lá a citação. Eu vou pegar lá a citação dos 10 mandamentos lá, não matarás. Eu posso usar a Constituição para isso. Não vou usar uma coisa muito pessoal. Até porque a gente tem que lembrar que o Estado do Brasil, o Estado com E maiúsculo, é laico. Então, quanto menos a gente colocar coisas tão pessoais assim, eu prefiro. Eu não indico para os meus alunos colocarem coisas bíblicas, até porque a gente tem outros filósofos, outros pensadores
outros documentos que podem nos ajudar a expressar aquilo. Tudo bem? Eu não vejo com bons olhos. Você vê com bons olhos, não? Na real, é uma questão que eu nunca parei para pensar, viu, Babi? Mas também eu tenho essa linha de pensamento. O Estado é laico, né? Então, eu acredito que qualquer frase, citação bíblica, ela pode ser substituída por frases de algum outro filósofo, né? Citações de outros filósofos. Sim. Eu acho que até é mais seguro para quem seguro. está redigindo. Até porque você pode tentar falar uma coisa e falar outra, a pessoa Sim. pode não ter a mesma interpretação, até porque texto religioso eu vejo mais como interpretação. Cada um tem uma interpretação diferente do que está escrito ali. E aí você escreveu com a sua interpretação. O corretor vai ler com a interpretação dele. Então, vai. Certeza. Então, eu prefiro não. Então, não pode usar. Não pode usar. Na verdade, grande parte dos textos é muito passível de interpretação. Sim, exatamente. Tem essa também. Então, por causa disso, você não deve deixar nada no nível das ideias. Você tem que sempre deixar tudo explícito no texto. Sim, exatamente. Né? Eu concordo totalmente com essa afirmação. Sim. Vamos para a sexta pergunta? Vamos. A sexta e última pergunta aqui, que mandaram para a gente. Quantas citações posso colocar em cada parágrafo? Então, você tem que pensar que você tem que ter espaço para desenvolver, né? Então, quanto mais citação você pôr, menos espaço você tem para desenvolver. Eu indico que, no máximo, uma citação. E nem precisa ser sempre uma citação. Você não precisa sempre colocar segundo fulano, segundo ciclano, segundo beltrano. Você pode mudar o jeito de apresentar repertórios externos e internos, repertórios socioculturais. Então, não enche o texto de citação, porque você vai ficar sem espaço para desenvolver. E lembrando do que a gente falou na outra questão, né? Nada de citação na conclusão. Conclusão é para concluir, não é para apresentar coisa nova. Então, você vai apresentar um repertório na introdução, você pode apresentar uma citação, você pode apresentar uma ideia, você vai apresentar um repertório no primeiro argumento, e você vai apresentar um repertório no segundo argumento. Né? Isso. Também é bom ter 3 repertórios no texto, mas o edital, as competências pedem no mínimo 2, né? Um interno e um externo. Um da coleção de textos que ele te dá e um de fora, né? É exatamente isso. Eu acho que é isso, né? Eu acho que deu para responder todos de forma clara. Quero fazer um... Você acha que é ruim trazer pouca citação? Não. Na verdade, eu acho excelente trazer citação, mas de forma equilibrada, né? Do jeito que você descreveu. Eu acho que a melhor maneira de trazer citação é isso. Você traz uma citação no parágrafo e pensa no espaço que você vai ter para desenvolver. Sim. Aliás, tudo na redação é equilíbrio, né? Sim. Exatamente. E eu acho que é isso, né, Babi? Sim. Por hoje, é isso. Sim. Falando em tudo ser equilíbrio na redação, inclusive a gente tem que estar em equilíbrio quando for fazer a redação. Cada um de vocês aí que estão assistindo. Sim. Equilíbrio mental e equilíbrio físico. Exatamente. Pelo amor de Deus, não come um monte de coisa pesada no dia da prova. Não enche a cara no sábado. Não enche a cara no sábado. Não. O que mais? Não fica enchendo a cabeça de medos que a gente arruma. A gente arruma medo do nada. Você sabe, né, Léo? Eu arrumo os medos do nada. Tenta ficar tranquilo. Nessa quarentena também não fica assim, com muito medo também. Vai passar. A gente sabe que vai passar. Sim. Falando em quarentena, é bom também estudar um pouco sobre o que aconteceu na gripe espanhola em 1918. Como que eu sei que a gripe espanhola foi em 1918, Léo? Crepúsculo. Eu estava morrendo de gripe espanhola em 1918. Tá vendo? As coisas a gente tem que pegar. Estudar sobre a peste, que a peste eu não sei quando foi. O Léo sabe quando que foi, Léo? Foi no século XVII. Século XVII. Então, dá uma estudada sobre essas coisas, sobre o que aconteceu, sobre como foi resolvido ou não.
Não é para se desesperar, vai dar tudo certo. Tá bom? Tá bom? E também tentem, quando vocês forem descansar, dar aquela relaxada, desligar um pouquinho das coisas, porque ajuda a manter o equilíbrio mental, né? Principalmente antes do dia da prova. Isso é importante. Exatamente. E quando assistirem filmes, façam igual a Babi. Pegue os detalhes do filme, porque podem ser úteis. Sim, muita coisa, muito filme de bobeira, muita coisa. Real. Então é isso, gente. Por hoje, esse foi o podcast Acima da Média. Se vocês têm dúvidas aí, quem está assistindo tem dúvidas, vocês podem comentar, podem mandar essas dúvidas para a gente no direct do Instagram, pode comentar aqui também no YouTube, nos comentários desse vídeo, que a gente anota todas essas dúvidas e vai trazendo a resposta para elas, os comentários, nos próximos episódios do podcast. Então, se vocês querem que a gente responda as suas dúvidas aqui, pode mandar para a gente que a gente responda. Eu só peço que vocês especifiquem as dúvidas, não mandem uma pergunta assim aleatória, como algumas que a gente tem recebido, né? Porque às vezes a gente recebe a dúvida e na hora de responder fica alguns detalhes para trás, fica vago. Então, assim, quando mandarem as dúvidas para a gente ou comentarem aqui com as dúvidas para a gente responder, mandem uma dúvida mais completa, para a gente saber exatamente a que ponto ir, sabe? A que ponto responder. Né, Babi? Então é isso, gente. Esperamos que vocês tenham curtido o episódio de hoje e que a gente tenha esclarecido as dúvidas de vocês, que tenha ficado claro para todo mundo que foi falado aqui, né? Esperamos ajudar ainda mais vocês nos próximos episódios. Participem do nosso grupo no Telegram para receber conteúdos exclusivos todos os dias. Siga a gente nas redes sociais e mandem dúvidas. Beleza? Então é isso, gente. Tchau, tchau. Tchau.